Toque na pessoa que está do seu lado e diga: pronto, Jesus. O coração desse irmão, dessa irmã, está preparado. Pode semear. Peço que você se coloque de pé mais uma vez, rapidinho. Estenda suas mãos na direção de Kátia, que trará a palavra de Deus para nós hoje. E vamos juntos pedir Espírito Santo. Você é carismático, nós somos carismáticos, sim ou não? Então estenda suas mãos e, como carismáticos, vamos pedir que o Espírito Santo venha. Nós pedimos: Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida de Kátia. Pai Santo, em nome de Jesus, invade com teu Espírito a vida dessa irmã. Vem sobre a sua vida de filha, de esposa, de coordenadora. Vem sobre a sua vida por completo, Espírito Santo. Vem sobre os seus sentidos agora, abrindo os seus sentidos para a tua vontade, Santo Espírito de Deus. Nós estamos aqui sedentos do teu poder, da tua graça, e nós queremos que essa graça atinja o seu coração aqui agora. Que a palavra plantada no seu coração, a palavra suscitada no seu coração, opere graças e milagres aqui e agora, na sua vida, para que através da sua vida, da sua pregação, do anúncio do Evangelho, nós possamos ser tocados no Espírito por Ti, Senhor Jesus. Cura a sua vida e cura a nossa também, por essa palavra, que a palavra suscitada e pregada aqui nesse lugar, não saia, não passe pelos nossos corações, sem realizar na Tua vontade. Nós pedimos: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Solte a sua voz agora. Consagremos a sua mente, o seu coração, os seus lábios, tudo o que ela é, nas mãos da Virgem Maria, a mãe de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia! Olha que alegria estar aqui exatamente no Congresso Jubilar da RCC Pernambuco. Uma alegria imensa estar com vocês. Agradeço demais o convite para estar aqui. E nós vamos começar, o Congresso já começou, né, desde ontem. Mas a primeira pregação será sobre quem? Maria. Nós estamos aqui com essa belíssima imagem de Nossa Senhora de Pentecostes, Pernambuco, que se rende aos pés da Mãe de Pentecostes. Isso já é um grande sinal de que este congresso jubilar será um verdadeiro Pentecostes, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, esse congresso vai ser Pentecostes. Um grande Pentecostes. Então, meu nome é Kátia Rhodes Avariz, eu moro em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Não é Vitória de Santo Antão.
Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Chegamos aqui ontem, eu e meu esposo Sérgio, que está aqui comigo. Somos casados há 31 anos e há 37 anos participamos na Renovação Carismática Católica, que fez toda a diferença na nossa vida espiritual. Participamos do grupo de oração Vida Nova, toda segunda-feira à noite. Quem tem grupo na segunda noite, levanta a mão. Nossa! Então nós nos unimos em oração, claro que todos os dias, mas o nosso é na segunda noite, e a gente tem uma verdadeira família nesse grupo de oração. E minha missão atual na RCC, na Renovação Carismática Católica, é coordenar o CARES no Brasil. Então, sou coordenadora nacional do CARES. O CARES é um organismo que está completando 6 anos no mundo. Ele foi criado pelo Papa Francisco e é uma sigla em inglês que significa Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Fazem parte do CARES aqui no Brasil, do nosso conselho, 24 pessoas, representantes de tudo aquilo que nasceu da Renovação Carismática Católica. Isso é o CARES, ele reúne todos, membros, representantes da RCC Brasil, das novas comunidades, dos institutos religiosos, enfim, ministérios que nasceram da renovação. O Vinícius, atual presidente da RCC Brasil, é membro também do CARES. Sérgio, meu esposo, eu sou também membro do CARES do Continente América e do CARES Internacional, cuja sede é em Roma. Então, o Cyril John, que vai falar para nós também nesse final de semana, é membro do CARES Internacional. Nós servimos a Deus juntos, então, a Renovação Carismática Católica Mundial. Amém? Serva de Deus, que ama a Jesus. Quem é apaixonado aqui por Jesus, diga eu. Eu também sou muito apaixonada por Ele, muito agradecida por estar nessa graça maravilhosa que se chama Renovação Carismática Católica. 58 anos no mundo e 50 em Pernambuco, gente. Aplauda essa graça aqui no estado. Nós vamos falar então de Maria. Eu gostaria que vocês, o tema da minha pregação é Maria, a mulher de Pentecostes. Olha que lindo. E aqui nós estamos com a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes. Então nós vamos começar falando dela, Maria, a mulher de Pentecostes. Abra a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, versículo 14, que fala exatamente dos discípulos no cenáculo. Este congresso jubilar já promete ser um verdadeiro cenáculo, onde o Espírito Santo será abundantemente derramado para a glória de Deus. Então vamos proclamar juntos, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. Essas são palavras do Senhor. E completando, e os irmãos dele, Maria, mãe de Jesus, Maria, a mulher de Pentecostes. Então o Espírito Santo quer nos conduzir aqui a uma unidade profunda, um congresso jubilar, 50 anos, marca a celebração de um caminho percorrido, porém também marca o início de um novo tempo, amém? Então aqui é um congresso histórico, Wellington, porque marca o início de um novo tempo para a RCC Pernambuco. Nós vamos falar dessa mulher, modelo de unidade. Essa palavra fica muito forte no meu coração agora, para a RCC Pernambuco. Muito forte. Isso fala aqui para mim agora como uma palavra de ciência. O Senhor vai realizar no meio de vocês uma obra de unidade.
Este estado viverá uma unidade tamanha que todos vão olhar para vocês e vão dizer: o que eles têm? Que amor é esse que os une? Unidade, unidade, para que todos creiam que Jesus é o Senhor. Amém? Deem-se as mãos agora sentados e diz assim: eis-me aqui, Senhor, para viver essa unidade. Eis-me aqui, eu tomo posse. Olha o que vocês estão falando, o Senhor está ouvindo. Então, em Atos a gente acabou de ler que todos perseveravam unânimes em oração com Maria, entre outras mulheres, com Maria. Então ela é chamada mulher de Pentecostes. Mas para nós compreendermos plenamente o que significa Maria, a mulher de Pentecostes, nós precisamos contemplá-la em todo o seu itinerário de fé. O itinerário de fé de Maria, ela é o nosso modelo. Maria, nós vamos contemplá-la então de pé diante da cruz, Maria no cenáculo, Maria em Pentecostes e Maria como mãe que junto com o Espírito Santo é artífice também. Para a gente entender melhor, ela articula a unidade. Amém? Então, amados, quando nós estamos tendo algum problema de entendimento no nosso grupo de oração, na nossa convivência, nós precisamos estar muito unidos a Maria, chamar Maria, e quando Maria vem, o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo vem, aí está Maria. E por quê? Porque ela é a esposa do Espírito Santo. Então, onde um está, o outro está. E aí, a mãe nos ajuda a romper as dificuldades, as divisões, a falta de compreensão, a falta de entendimento. Ela vem em nosso auxílio, porque um dos nomes de Maria também é Nossa Senhora Auxiliadora. Ela vem em nosso auxílio, ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos acalma, e o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos dá a direção. Se por um acaso você está vivendo isso hoje, no seu ministério, no seu grupo de oração, você não pode deixar de invocar o Espírito Santo e de também invocar a presença de Maria. E é óbvio que o seu filho Jesus também está sempre ao seu lado. Nós temos feito isso, ou nós estamos só focando no problema que estamos vivendo hoje? A gente precisa olhar mais para o alto. Grande parte das imagens de Maria e de suas aparições, ela está, em grande parte, com as mãos dadas, que simboliza, num gesto que simboliza o quê? A oração. Maria, a mulher orante. Isso já é para nós um grande ensino. Temos orado acima de qualquer coisa para tomarmos as nossas decisões. Porque quando nós oramos, amados, o nosso coração imediatamente se eleva para o céu. Ele é elevado ao céu. Ou nós estamos olhando só para o problema? Nunca mais esqueça dessa imagem de Maria de mãos dadas, porque ela imediatamente se coloca nesta posição, mãos unidas em oração. Maria é nosso modelo. Maria, a mulher de Pentecostes, porque Maria sabia que sem o Espírito Santo não seria possível perseverar, permanecer e ficar de pé. Perseverar, eu vou falar sobre isso aqui. Então nós vamos falar sobre Maria em primeiro lugar, sobre a mulher de pé
diante da cruz. Eu gosto muito de falar sobre isso. Essa imagem de Maria de pé diante da cruz é muito especial para mim. Ela me toca profundamente. Maria de pé diante da cruz revela sua força na dor, sua adesão ao plano de Deus, e como ali já começava a gerar a igreja no sofrimento. Maria, diante da cruz, de pé, ela inicia, creio eu, que a segunda etapa do plano de Deus para a sua vida, a gerar a igreja no sofrimento, porque afinal de contas, Maria é a mãe da igreja. Maria de pé. Eu disse para vocês que Maria é a esposa do Espírito Santo. A Patty Mansfield, que é pioneira da renovação no mundo, ela sempre gosta de falar sobre Maria, a esposa do Espírito Santo, esse gesto aqui, ó, de mãos entrelaçadas. Faz esse gesto também agora. Entrelace as suas mãos. Maria unida ao Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Onde está Maria, está o Espírito. E é assim com você? Porque é isso que nós somos chamados a viver. Um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo. Sua vida carismática tem sido assim? Você tem vivido uma vida assim entrelaçada ao Espírito Santo? Porque, amados, a identidade da renovação carismática católica é o batismo no Espírito Santo. Então nós temos que caminhar assim como Maria, entrelaçados, unidos, ligados, de braços dados ao Espírito Santo. Maria, ela teve essa graça de quando o anjo anunciou a ela que ela conceberia do Espírito Santo, de ser coberta, de ser envolvida pelo Espírito Santo. Ali foi o batismo no Espírito Santo de Nossa Senhora. Então a intimidade de Maria com ele começou desde cedo, muito cedo. Unidade, intimidade, porque afinal de contas, amados, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem a ação do... Por quê? Porque uma das missões do Espírito Santo é revelar a vontade do Pai na nossa vida. Ele é o revelador da vontade do Pai em nossa vida. Assim como ele revelou a Maria o plano de Deus para ela. Temos vivido entrelaçados ao Espírito Santo de maneira que ele revele sempre a vontade do Pai em nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente dizer que Jesus é o Senhor, que ele conduz todas as coisas em nossas vidas. Maria esteve de pé, porque quem estava com ela? Quem estava com Maria? O Espírito. Gente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, um pouquinho antes deste versículo que fala sobre Maria reunida no cenáculo, a palavra diz, Jesus fala, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, pois enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos dará força, e vocês serão minhas testemunhas. Por que Maria ficou de pé diante da cruz? Porque ela tinha a força do alto vivendo nela. Amados, quero ser bastante sincera. Nós carismáticos não podemos nos dar ao direito de fraquejar diante dos desafios, porque se nós temos o Espírito Santo, claro que Maria estava sofrendo, o coração sangrando diante da cruz, mas ela não caiu, ela ficou de pé, e vocês sabem por quê? Porque ela sabia
que no plano de Deus o filho dela ressuscitaria e seria o rei e senhor de todo o universo. Uma vida no Espírito, como foi a vida de Maria, não nos deixa fraquejar nem cair, por mais que a gente esteja vivendo uma dor muito profunda, uma decepção grande na nossa vida. O Espírito nos ajuda a caminhar, a seguir de pé. Eu já fui várias vezes à Terra Santa, infelizmente agora estamos vendo tudo isso que está acontecendo, mas na Basílica do Santo Sepulcro, a gente sobe uma escada onde tem a pedra onde Jesus foi crucificado, e ao lado, neste mesmo ambiente, tem um mosaico do Calvário, Jesus crucificado. De um lado, Maria de pé, e duas mulheres caídas no chão numa atitude de desespero, desesperadas, chorando. Eu amo contemplar esse mosaico, ficar olhando para esse mosaico. E por quê? Porque isso é lindo. Maria ficou de pé. Maria não caiu desesperada no chão, não se lamuriou, não gritou. Tão grande, a dor é tão grande que obviamente ela teria todo o direito de gritar de dor. Mas ela ficou de pé, o rosto sofrido, mas aquele rosto de quem sabia que tudo isso teria como resultado a grande vitória de Jesus. Amém? Quem tem o Espírito Santo fica de... E quando está doendo demais, você pode pedir aos irmãos, orem por mim. Eu preciso de um novo batismo no Espírito Santo, porque eu preciso ficar de pé. Maria é chamada de mulher de Pentecostes, porque pelo seu Pentecostes e por sua unidade com o Espírito Santo, ela ficou de pé. Ela tinha a força do alto vivendo nela e conduzindo a sua vida. Amém? Então, em Pentecostes, Maria já havia vivido seu Pentecostes no Calvário. Como já disse, o que foi o Pentecostes de Maria no Calvário? Quase sozinha, tendo visto todos os discípulos de Jesus fugirem por meio da morte, lá estava ela. Isso a gente confere, que eu acabei de falar em João 19, versículo 25. Vocês podem anotar para depois conferirem. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, e aí continua, praticamente só. Quem tem o Espírito Santo não se sente só. Gente, eu queria deixar para vocês aqui esse testemunho. Invoca o Espírito Santo quando a solidão chegar, quando a tristeza chegar. Um dos frutos do Espírito Santo é o que, gente? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém. Entenderam? Porque onde está um, está o outro. Como é possível experimentar paz e alegria? O Espírito Santo estava ali. Nunca se esqueça desta imagem. Maria ficou de pé. Kátia, mas é Maria, a mãe de Jesus. Maria viveu neste mundo como nós vivemos. E ela vive, presente. Suas aparições comprovam isto. Ela vive, invoca o Espírito Santo, invoca Maria, e vocês vão ver que vocês encontrarão a força. Quantas vezes na missão nós vamos dormir, às vezes com uma tristeza muito grande, até chorando, sem saber como nós vamos solucionar aquele problema que surgiu na missão. Você entrega para Jesus antes de dormir, você invoca o Espírito Santo, você pede a intercessão e a proteção de Maria, e no dia seguinte você levanta uma pessoa nova, já com a solução que Deus vai te dar para resolver aquele problema. Amém? Eu posso testemunhar isso para vocês. Quantas vezes, ao longo dessas missões que o Senhor foi me concedendo, quantas vezes
Nós somos um povo que caminha de pé. Não somos um povo que caminha se arrastando no chão. Somos um povo que caminha de pé. Amém? Quero então falar para vocês um pouquinho ainda de Maria diante da cruz, sobre a força no sofrimento. Ali Maria é a mulher que permanece de pé, não por ausência de dor ou desconhecimento dos riscos, da crueldade, dos algozes de Jesus, mas por plenitude de fé. Fé alimentada pela ação do Espírito Santo de Deus nela. Se alguém fala assim, parece que eu estou com pouca fé, a minha fé está arrefecendo, diminuindo, está faltando uma coisa na sua vida. Vem. Santa Helena Guerra diz que quando a gente diz vem, ele... O que nós estamos fazendo? Santo Ambrósio disse, a mãe estava de pé diante da cruz, não dominada pelo sofrimento. Claro que ela estava sofrida, mas ela não deixou o sofrimento dominá-la, mas sustentada pela esperança. E nós estamos vivendo esse congresso jubilar da esperança, no ano jubilar da esperança. E um dos nomes de Maria é Mãe da Esperança. Ela foi sustentada pela esperança, porque a fé é assim, a fé nos faz olhar lá para frente. Eu estou passando por isso agora, mas pela fé unida com a esperança que vem de Deus, a gente diz, mas vai passar. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu, no mundo há vez de ter tribulações, mas eu venci o mundo. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos promete na sua palavra. Eu vou vencer essa tribulação. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu vou vencer. Eu vou vencer. Entendem o que fez Maria ficar de pé? A esperança que ela enxergava, a visão espiritual, a promessa de Deus. Você conceberá e dará à luz ao Emanuel, o Salvador do mundo. Aquela cruz, ela sabia que era plano de Deus, mas que a promessa do Senhor anunciada pelo anjo Gabriel seria cumprida. E foi, sim ou não? Graças a Deus que foi. Aplauda essa mãe linda, mãe da esperança, mulher de Pentecostes. Em Pentecostes, Maria estava de pé no Espírito. Olha que lindo isso. Em Pentecostes, Maria estava de pé no Espírito. E por quê? Porque antes ela havia permanecido de pé na cruz. Gente, isso é muito profundo. Permanecendo de pé diante da sua cruz, você vai permanecer de pé no Espírito para sempre, até a eternidade. Amém? Até a eternidade. Permaneça de pé diante da sua cruz, com a ajuda do alto, com o Espírito Santo, com a intercessão de Maria, e você vai sempre ficar de pé no Espírito Santo. Então é isso. Ali ela aceita ser mãe da igreja, quando Jesus lhe diz, mulher, eis aí o teu... João 19, 26. Na cruz, Maria torna-se mãe dos discípulos, mãe de toda a humanidade, unindo a todos no sofrimento redentor de Cristo. Preste atenção, é redentor. Redenção é salvação. Então, é essa mulher que nos ama tanto e que quer o melhor para nós. Mãe sempre quer o melhor para o seu filho, que ela fica ao nosso lado. Aparições já aconteceram para ela exortar, para ela dizer lá em Fátima, rezem o rosário, tirem almas do inferno, orem. Isso é a mãe cuidadosa, a mãe presente. Lá em Guadalupe, que eu amo Maria de todos os nomes, mas a minha devoção particular é Guadalupe.
Lá em Guadalupe, ela disse ao índio São Juan Diego: por que que você está perturbado, preocupado? Não estou eu aqui que sou tua mãe? Eu sempre invoco Maria com essa frase: mãe, eu sei que tu estás aqui, porque é tua promessa. Eu não estou aqui, eu que sou tua mãe. Quantas coisas lindas que Jesus nos dá. O meu Espírito será derramado sobre vós, eis aí a tua mãe. Então, quantas vezes nós, no exercício do nosso chamado na renovação carismática católica, enfrentamos situações difíceis. Então, é necessário aprendermos com Maria, permanecermos de pé, sustentados pela força do Espírito Santo. Primeiro ponto, Maria de pé diante da cruz. Segundo ponto, Maria, a mulher do cenáculo. Então, no cenáculo, nós encontramos uma comunidade frágil, com medo e ainda marcada pela dor da cruz. Os apóstolos e discípulos com Maria ficaram em torno de 9 dias lá no cenáculo, trancados, como a gente costuma dizer, as 7 chaves. E por quê? Medo, um medo terrível, porque os romanos estavam, após a morte de Jesus, eles estavam perseguindo a todos os cristãos, em busca especialmente dos apóstolos e discípulos. Medo de alguém bater naquela porta e de ser um soldado romano. Então eles estavam ali trancados, tomados de medo e de pavor. Mas Maria estava lá. E qual é o sinal que essa presença de Maria no cenáculo nos dá? Maria, além de ser a plena do Espírito Santo, a mulher cheia de esperança, a mulher cheia do Espírito Santo, Maria tinha uma qualidade que é para mim fundamental: perseverante. Maria foi a mulher perseverante no cenáculo. E para mim, por que isso é fundamental? Porque não basta fazermos uma experiência, Então, amados, estão me ouvindo bem? Sim? Maria nos ensina no cenáculo a perseverarmos. Voltando aqui à minha ideia. Perseverar, gente, é um grande desafio, mas aqueles que perseverarem até o fim verão a glória de Deus. Eu queria pedir a vocês, irmãos amados aqui da RCC Pernambuco, perseverem. Não permitam que ninguém ou situação qualquer tirem vocês da estrada que vai nos levar até Jesus, até o céu. Perseverar. Então, Maria estava lá, perseverante na oração, sustentando os discípulos na esperança. Eu compreendo hoje claramente por que Maria estava ali. Óbvio, ela esteve com eles até chegar o momento da sua assunção, o tempo todo. Mas ali no cenáculo, a presença de Maria é um grande sinal de perseverança. E porque também ela estava lá, o segundo sinal é para não deixar eles desistirem. Porque se eles esperaram cerca de 9 dias, eles poderiam ter perdido a esperança. Por quê? Porque eles estavam em pânico. O pânico e o medo nos fazem tomar atitudes errôneas na nossa vida, precipitadas. Maria estava ali para ser um grande sinal. Aguardem, perseverem, porque a promessa do meu filho será cumprida. O Espírito Santo virá, ele prometeu.
Ele pediu que a gente não se afastasse de Jerusalém. A promessa vai ser cumprida. Quando você fraquejar na sua perseverança, no chamado que Deus te fez, pede a Maria para estar com você, como ela esteve no cenáculo. Aqueles que, para mim, tudo que a gente faz, o seguimento de Jesus, a vida no Espírito, a perseverança é a palavra-chave para a gente continuar até o fim nessa estrada. Não basta sermos batizados, mas temos que ser perseverantes no batismo no Espírito Santo e na vida no Espírito, amém? Mãe, me ajuda, mãe, me ajuda a perseverar. Mãe, eu estou sentindo que eu estou fraquejando. Mãe, caminha comigo, fica comigo, mãezinha. Uma presença também maternal e unificadora. A presença de Maria como mulher do cenáculo foi maternal e unificadora. Maria é aquele que recolhe os dispersos. Santo Irineu de Lyon dizia: assim como por uma virgem veio a desobediência ao mundo, também por uma virgem viria a obediência e a unidade. Maria recolhe os filhos dispersos. O que o Senhor fala no meu coração para dizer para vocês agora é: se você que está aqui tem um filho que saiu de casa e você não o vê há muito tempo, que o seu relacionamento não é tão bom com esse filho ou com essa filha, peça a Maria, porque Maria recolhe os dispersos. No cenáculo ela uniu e reuniu os discípulos e os apóstolos e disse para eles: perseverem, vai chegar. E veio o Pentecostes, amém? O Pentecostes chegou para a glória de Deus e para a nossa salvação. O Pentecostes chegou. Pede a Maria, se tem alguém da sua família que está distante, fala: Maria, recolhe os dispersos da minha família, amém? Ela é, portanto, no cenáculo também Maria realiza o papel de mãe da igreja, a Mater Ecclesiae, como nos ensina o Concílio Vaticano II. Com a sua caridade materna, ela colabora no nascimento e formação dos fiéis. Ela é a mãe da igreja, mas mais do que isso, ela é a minha mãe e ela é a sua mãe, amém? A minha mãe e a sua mãe. Terceiro ponto, Maria e o Pentecostes da igreja. Então falamos sobre Maria, a mulher de pé diante da cruz, Maria, a mulher do cenáculo, segundo ponto, e o terceiro, Maria e o Pentecostes da igreja. No Espírito Santo, no Pentecostes, Maria não recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, amém? Nós já sabemos disso, e a confirmação disso está em Lucas capítulo 1, versículo 28. Ela já era cheia de graça. Na anunciação, o Espírito Santo a cobriu como uma sombra e ali ela foi batizada no Espírito Santo. Esse foi o primeiro Pentecostes de Maria. Então, quando ela ficou lá com eles, ela pensou: eu vou ficar, não vou deixar eles desistirem, vou ajudá-los a perseverar, porque eu sei o que é viver sobre a graça do Espírito Santo, e eu quero isso para eles também. Eu quero o mesmo para eles, e ela continua querendo o mesmo para cada um de nós até hoje. Maria cheia de graça. E você quer graça? Graça é favor de Deus. Maria é a cheia do favor de Deus, e nós somos cheios do favor de Deus quando somos plenos, cheios do Espírito Santo, cheios do favor de Deus. Mas o que aconteceu em Pentecostes? Ela recebeu um novo sopro do Espírito, um novo batismo, um novo Pentecostes, não para si, mas para a igreja que estava nascendo ali em Pentecostes, amém? Quarto ponto, não, ainda sobre este ponto,
Maria como esposa do Espírito Santo. São Luís Grignon de Montfort, ele escreve o seguinte, escreveu: o Espírito Santo, ao encontrar Maria numa alma, voa até ela. O Espírito Santo, ao encontrar Maria numa alma, voa até ela, enche-a totalmente e comunica-se a ela na plenitude. Sabia que isso também é para nós? O Espírito, quando nós somos um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito Santo, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele se comunica conosco e nós ficamos plenos do Espírito Santo, ou seja, cheios do Espírito Santo. Nós não podemos, gente, desejar uma pequena medida do Espírito Santo, nem uma média medida, mas uma alta medida. É para isso que o Senhor nos fez, para uma alta medida de vida no Espírito Santo. E como eu disse que um congresso jubilar 50 anos é um ponto de partida para o novo de Deus, nós vamos começar dizendo isso. O Senhor tem para nós uma alta medida de vida no Espírito. Então, a partir de hoje, você não vai mais dizer: eu não posso, eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu não posso ir aqui, eu não posso ir acolá, eu não posso sair muito de casa, eu não posso. Renuncie a esse não. Seja pleno do Espírito Santo e vai aonde o Senhor te mandar, do jeito que você está, porque aí você verá a glória de Deus. Maria não colocou limites à ação do Espírito Santo nenhuma. O que eu tenho para vocês de Jesus é uma vida, e vida em abundância. E vida em abundância tem aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, assim, Maria se torna a mulher de Pentecostes, porque ela sabe acolher, ela sabe guardar e derramar também o Espírito Santo sobre todos. Ela nos mostra como nos abrir ao batismo no Espírito Santo, a experiência fundante da renovação carismática católica. A experiência fundante, nós não temos um fundador, mas nós temos uma experiência fundante, que é o batismo no... Então, a gente jamais pode pensar num carismático que não invoca todos os dias o Espírito Santo. Isso é impossível. E não existe meio carismático. Eu sou um pouquinho carismático, isso não existe. Ou você é carismático ou você não é. Amém? E carismático precisa rezar o terço? Sim. A gente pode invocar o nosso santo protetor? Sim. Eu estou aqui com a minha patrona, com a medalhinha dela aqui no meu bolso. Não vai dar para vocês verem daí, né? Olha, a medalhinha, sabe de quem é? Nossa Senhora de Guadalupe. A gente pode. Porém, o que um carismático não pode, de maneira nenhuma, deixar de fazer e de viver, vem Espírito Santo. Um carismático não pode deixar de invocar um dia sequer, ou várias vezes ao dia, vem Espírito Santo, me batiza hoje, Senhor, porque essa é a nossa experiência fundante, essa é a nossa identidade. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar que há um brilho no nosso rosto, que o Espírito Santo vive em nós, ao ponto de dizer: você tem uma coisa especial. O que você tem? Porque quando você chega, a paz entra. Tem alguma coisa em você, e você diz: tem sim, tem uma coisa, e ela é viva. Mas que coisa é essa? É o Espírito Santo vivendo em mim e movendo em mim. Amém? Por isso que a gente ama essa mãe, porque a gente olha para ela e a gente vê
Pentecostes. Então, ela nos mostra como nos abrir ao batismo no Espírito Santo. Agora eu quero falar Maria, a mulher de Pentecostes, mas num ponto aqui específico, um modelo para a renovação carismática católica. Maria, modelo da RCC. Então, a renovação carismática é chamada a ser uma nova efusão do Espírito Santo para o mundo, amém? O Papa Francisco, quando ele se reuniu oficialmente com a renovação carismática católica, Papa Leão XIV ainda não fez isso, mas acredito que não vai demorar, mas Papa Francisco, em 2014, ele se reúne oficialmente com a renovação carismática católica mundial, num estádio em Roma, chamado Estádio Olímpico de Roma. E lá, ele fala várias coisas belíssimas nesse discurso que ele fez para nós. Mas uma das coisas que ele disse foi: vocês, renovação carismática católica, eu quero pedir uma coisa a vocês, que vocês partilhem o batismo no Espírito Santo com todos na igreja, todos. Aí ele continua: foi a graça que recebestes, eu peço a vocês que compartilhem, não conservai essa graça para vós, não guardeis essa graça para vós, compartilhem essa graça com toda a igreja. Foi o pedido do Papa Francisco na primeira vez que ele se encontrou conosco, amém? Para compartilhar uma graça, eu tenho que estar cheio desta graça, cheia do Espírito Santo, entrelaçado com o Espírito Santo. E sobre Maria, neste mesmo, em 2019, quando ele implantou oficialmente o cáris, porque o cáris foi implantado pelo Papa Francisco para a renovação carismática católica, ele disse o seguinte sobre Maria. Isso foi em junho de 2000, não foi um discurso que ele fez para nós, certo, em junho de 2019, ele disse: Maria estava no meio dos discípulos no cenáculo, foi ela que com a sua oração fez vir o Espírito Santo. Olha que bonito, nosso saudoso Papa Francisco. Assim também vocês, disse ele, com Maria, devem rezar e invocar o Espírito Santo. Olha o que o Papa Francisco disse: assim vocês, com Maria, devem rezar e invocar o Espírito Santo. Seria até bonito uma coisa que ocorreu agora aqui no meu coração. Quando a gente for invocar o batismo todos os dias, a gente diz: mãe, vem comigo, mãezinha, invocar o Espírito Santo, pedir um novo batismo. Assim, aí, naquele momento, esteja onde você esteja, vai se tornar um cenáculo. E se você sempre fizer assim, sua vida vai ser um cenáculo permanente. Glória a Deus por isso. Portanto, Maria é a primeira carismática, a primeira a experimentar o batismo no Espírito Santo. Então, que este congresso seja para nós o cenáculo de Jerusalém, um ponto de partida para algo ainda mais grandioso nos anos que virão. Maria, resumindo então, ela reuniu os discípulos e apóstolos que estavam dispersos com medo. Olha o que ela faz, ela reuniu. Segundo ponto, permaneceu com eles no cenáculo. Terceiro ponto, e continua reunindo seus filhos na igreja. Amém? Termino com São João Paulo II, que disse: no cenáculo, Maria implora com a sua oração materna a efusão do Espírito Santo, que une em comunhão e fraternidade. Se as coisas estiverem difíceis no seu conselho, no núcleo do seu grupo de oração, nos membros do seu ministério, se as coisas estiverem difíceis, você vai fazer o quê? Mãezinha, vem. Maria, vem.
Invoca junto comigo o Espírito Santo, porque Maria reúne os que estão dispersos. Porque nós podemos, no exercício da nossa missão carismática, por exemplo, semanalmente, reunião de núcleo, amém? A gente pode estar junto ali na reunião do núcleo, porém, totalmente dispersos, desunidos, divididos. Quem é coordenador de grupo de oração, levanta a mão. Quantos? Louvado seja Deus. Faça isso, coordenador, coordenadora. Servos estão dispersos, problemas acontecendo. Reúne todo mundo, vem com a mãezinha, invoca o Espírito Santo, que com Maria e o Espírito Santo, toda a divisão, a artimanha do inimigo vai sair correndo do seu grupo de oração. Amém? Eu quero terminar com um testemunho. São tantos testemunhos de Maria na nossa vida, sim ou não? Gente, eu fui criada numa família católica, uma família que tem 5 freiras. Eu sempre digo isso porque, gente, pode dizer que é católica, né? Se não tiver freira ou padre, não seja, mas era uma família muito católica. Rezando o texto desde pequenininha com a minha avó ainda rezava o terço em latim, e ela queria que eu e minha irmã mais velha rezássemos o terço em latim. Minha mãe foi filha de Maria, então eu cresci pequenininha indo para a igreja, rezando o terço. Enfim, Maria esteve sempre presente. Eu sempre amei Maria. Mas foi quando eu entrei pela primeira vez na Basílica de Guadalupe, no México, há mais ou menos, acho que uns 24 anos atrás. Eu olhei para aquele quadro de Nossa Senhora, não vou falar da aparição, porque eu precisaria de toda uma pregação para isso, mas eu olhei, e no meu, o que você viu, Kátia? Eu não vi, mas eu experimentei a presença real de Maria. Eu saí daquela basílica com a certeza absoluta de que essa mãe não só intercede, age, mas ela está viva e presente no nosso meio e na nossa vida. Eu converso com ela, eu falo com ela, porque eu sei que ela está aqui do meu lado agora. Eu sei que ela está do seu lado agora. Eu sei que ela caminha comigo. Eu sei que ela me levanta na desesperança. E desde então, ela me acompanha de forma sobrenatural. Dando exemplo para vocês, não tem um lugar que eu vá que ela, de forma simbólica, diz: eu estou aqui, filha, eu estou aqui. Ou é através de uma camiseta de Guadalupe. Aqui no meio tem alguém com alguma camiseta de Guadalupe, ou tercinho, alguma coisa? Porque ontem eu já vi. Amém? Alguém, está com Guadalupe? Levanta. Amém, obrigada. É sempre assim, ou alguém me dá uma imagenzinha, enfim, um papelzinho, um santinho com Guadalupe. Alguém vem, me dá um terço. Alguém, é sempre ela dizendo: eu estou aqui. Gente, eu coordenei a renovação no Brasil por 7 anos, vocês sabem, presidi. Oi? Nossa, que linda! Fica de pé. Olha o casaco, gente, amei. De Guadalupe. O quadro, cadê o quadro? Gente, o quadro de Guadalupe. Ai, meu Deus, estou emocionada, que linda. Aplauda essa mãe linda. Eu não estou falando para vocês? Eu estou igual criança agora, que é a mesma de Pentecostes. Mas eu estou igual criança. Eu não disse? É assim. Ela fala: eu estou aqui, filha. Porque ela toma conta da gente. Ela abraça e diz: de perto de você eu não saio mais. Uma vez, gente, numa reunião do Conselho Latino-Americano da Renovação, do qual eu fiz parte por 11 anos, pela presidência da Renovação, 7 anos, e depois eu fui vice-presidente do Conselho Latino-Americano. E tivemos a nossa reunião anual naquele ano na cidade de Guadalajara, no México. E sempre que eu vou lá, eu dou um jeito de dar uma passadinha, né? Mas, enfim, era em outra cidade. E numa casa de retiros, éramos em 40 pessoas nesse conselho.
Então, a casa grande, com um quarto individual para cada pessoa. E aí, 5 minutinhos só. E aí, gente, fui para o meu quarto. Cada quarto tinha um quadro com um santo. Entrei no meu quarto, quem era? Mas aí eu pergunto para os meus irmãos. Eu falei, gente, qual é o quadro que está no seu? Fui perguntando, só o meu tinha Guadalupe. Sabe, para ela dizer, estou aqui, filha, eu estou aqui. Vou dar agora o último testemunho, como eu disse para vocês, são muitos. Mas eu fui pregar 2 anos atrás no Congresso Nacional da Renovação Carismática da Colômbia. E no sábado eu fiz 3 pregações. A última pregação do dia foi uma pregação mariana, como essa, foi sobre Maria. Já ao final da pregação, no momento de oração, eu senti, tinha uma imagem de Nossa Senhora do Carmo enorme, quase em tamanho humano. Eu senti que Maria queria, foi num ginásio, foi na cidade de Pasto, muito bonita, até na Cordilheira dos Andes colombianos. Então, foi no ginásio, foi o primeiro congresso pós-pandemia, então estava lotado, tinha gente de toda a Colômbia. E aí eu senti que ela queria passear, fazer esse quadrado, porque o ginásio era quadrado, perto do povo. Aí eu chamei o padre que estava responsável ali, por o que fosse preciso. Eu falei, padre, eu senti isso fortemente, mas eu acho que essa imagem é muito pesada. Aí ele falou, não, eu vou chamar alguns homens para me ajudar e a gente vai fazer isso. Se foi uma moção, a gente vai. Eu senti que Maria queria ali ser um instrumento de cura, de amor para todos. E aí eles foram percorrendo. Quando eles estavam assim nessa direção, eu olhei para as arquibancadas e vi uma moça com ponche, estava muito frio, com a imagem de Guadalupe. E Nossa Senhora falou, chama aquela moça, porque eu quero falar com ela. Eu fiz um sinal até descer, enfim, ela entendeu. Ela veio até mim e disse, olha, eu senti fortemente Maria dizendo para você seguir a procissão. Você vai atrás do padre dessas pessoas, da imagem, até terminar. E ela foi. Ela percorreu tudo. E aí, ao final, que foi lindíssimo, gente, foram coisas incríveis que aconteceram. Ao final, ela veio, me abraçou e disse, Kátia, eu tive um sonho essa semana de que Maria estava à minha frente e eu andava atrás dela, e você me pediu isso, foi o meu sonho. Eu vivi o sonho essa semana aqui nessa quadra. Mas eu queria te dizer que Maria me levantou nesse caminho aqui agora. Eu senti fortemente Maria, Jesus e o Espírito Santo me levantarem, porque eu estava noiva, com casamento marcado, e há 9 meses meu noivo morreu num trágico acidente, e eu até agora estava prostrada, mas hoje Maria me levantou, junto com Jesus e o Espírito Santo. Foi lindo, gente, foi lindo. Aí veio o intervalo, já vou acabar. Veio o intervalo, eu fui para a sala. Não, esse é demais, vocês vão querer ouvir. Aí eu fui para a sala do lanche. Uma pessoa, um homem de uns 40 anos, mais ou menos, ele me para, chorava que nem uma criança. E aí, falhando. Chorava que nem uma criança. Aí ele me abraçou muito, ele começou a chorar, ele falou, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando ela passou, eu comecei a chorar, eu estou sentindo uma coisa, algo diferente, é uma alegria. Eu falei, é porque Maria é nossa mãe. Ele falou, mas olha, eu trouxe a minha esposa, eu venho de uma cidade a 8 horas aqui de Passo, estou no hotel aqui perto desse ginásio, eu nem vinha. Eu vinha ficar no hotel, porque eu não sou católico, eu sou evangélico. Mas eu resolvi vir. Quando ela passou, eu senti algo extraordinário dentro de mim. E eu disse, é porque Maria é sua mãe e ela te ama. Amém? Aplauda essa mãe linda. Vamos cantar?
todos de pé para honrar essa mãe maravilhosa. Cenáculo de amor. E olha, nós vamos, amém, nós vamos andar assim, ó, caminhar assim, abraçadinho com ela todos os dias, amém? Abraça essa pessoa que está do seu lado. Maria gosta de ver seus filhos unidos assim, ó, todo mundo abraçado assim, abraçadinhos a Maria, o Espírito Santo junto, Jesus agindo, salvando, protegendo, agarrados a Maria. Daqui para frente a gente vai caminhar assim, bem abraçadinho com ela. Amém? Abraçados ainda, canta essa canção. Viva Maria! Viva Maria! Na palma da mão, vai!